Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha e no programa de hoje nós vamos nos divertir fazendo sanduíches. E a gente vai mostrar sanduíches do mundo inteiro. Vamos começar pelo Brasil então. Escolhi o sanduíche do Mercadão de São Paulo, o sanduíche de mortadela, que é claro, tem várias versões. Se você for a São Paulo, você vai ter várias banquinhas no mercado público, cada uma faz um jeito, mas a gente vai fazer uma maneira mais tradicional que você possa fazer em casa. Então, o que a gente vai precisar para fazer esse sanduíche? Uma excelente mortadela, queijo mussarela, pão francês. Então, esse sanduíche ele pode ser feito frio, só de mortadela, clássico, e também a versão grelhada que a gente vai fazer para vocês. Então, para começar, vamos fazer o clássico com a mortadela tradicional. Vou pegar um pão francês aqui, a gente vai então abrir ele ao meio. E aí o que a gente faz? Então a gente pega as fatias de mortadela e começa a empilhar aqui dessa maneira. Pão. Tem aqui 2 espetinhos de bambu e a gente vai então espetar os 2 espetinhos aqui. E eu vou cortar em ângulo aqui. Uma bela tabuinha para servir. E aí, olha só que maravilha. Super fácil de fazer e é uma coisa que é super prática, né? Você fazer sanduíches. Essa é a ideia do programa de hoje. Vou colocar aqui então, para o Nando fazer a cena. E aí, esse é o efeito. Mercado público é uma coisa que é sensacional. É um belo passeio sem dúvida nenhuma. Você vai a São Paulo, é tradição você comer esse sanduíche de mortadela no Mercadão. E também em Porto Alegre, você que vai para Porto Alegre, que é do interior do estado, é um lugar sensacional, onde você tem diversos ingredientes e é um passeio maravilhoso. Se você está em Floripa, vale a pena você conhecer o Mercado Público de Florianópolis, que é sensacional. Bons restaurantes, boa gastronomia e, sem dúvida nenhuma, você vai se surpreender. E o legal do mercado público, porque você tem uma infinidade de ingredientes que você pode utilizar nas suas receitas e aprender a conhecer os ingredientes e ter eles frescos e comprados na hora. Faz toda a diferença. Vamos fazer então o sanduíche do Mercadão, agora a versão grelhada. Tenho aqui a mortadela e também tenho mussarela. Então aqui eu vou estar aquecendo o meu disco, adoro trabalhar com disco. Pode ser feito na chapa, pode ser feito na frigideira, mas como a gente precisa, né, de uma área grande, a chapa ou um disco como esse são os utensílios ideais para você fazer essa receita. Então eu vou pegar um pouco de azeite e vou passar no disco. A gente vai espalhando as fatias de mortadela. Espalhei as fatias de mortadela, agora a gente vai colocar mussarela. E aqui o negócio é não economizar. Vamos dobrando. Olha só, dourou. Vou dobrando aqui. E agora eu vou dobrar de novo. Milhares de maneiras de fazer sanduíche. Eu estou fazendo a minha, você vai fazer a sua. Mas essa aqui é a base. Então, siga esses passos que fica delicioso. Já cortei uma baguete de pão francês, botei numa tabuinha e agora, então, desligo a chama e a gente vai trazer, então, vou colocar aqui por cima. Fecha a baguete. Palitinhos e a gente vai pegar e espetar aqui um pepino. Vou transferir para a tábua de corte aqui, como eu vou servir. E aí a gente vai cortar ao meio. Olha que maravilha! Sensacional! Uma delícia! A mortadela crocante, o queijo derretendo, o pão bem fresquinho, é uma iguaria. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa homenagem do Truques de Cozinha aos mercados públicos do Brasil. Então, fizemos o sanduíche do Mercadão de São Paulo. Agora, a gente vai para a Itália. Eu vou fazer meatballs, bolinhas de carne, então, almôndegas, bem tradicionais. De uma maneira prática, super simples para você fazer em casa com a maior facilidade. Tenho aqui carne moída.
Vou precisar também de pimenta dedo de moça, meia cebola roxa. Vou precisar também de um bom molho de tomate, que a gente já ensinou aqui no Truques. Vamos lá então, vamos começar temperando a carne. E a gente vai então salgar a carne e misturar. Vou lavar a mão. Vou acrescentar cebola picada, bem picadinha. Vou cortar aqui um pouquinho de pimenta dedo de moça, bem fininha. Aqui é opcional, se você não gosta, não coloque. Mas eu gosto desse toque picante na receita. Pimenta. Tem aqui cebolinha verde, que eu vou cortar bem fininha também. Cebola verde. Também vou utilizar salsa. Retiro, então, os talos e fico só com as folhas. Aqui eu enrolo e vou cortar bem fininho também. Estou fazendo a minha receita, então, de almôndega. Eu não utilizo ovo e nem a farinha de rosca. Eu utilizo, então, a carne com um pouquinho mais de gordura, certo? Para a gente ter a liga com a própria carne. Mas, se você quiser acrescentar um ovo e um pouquinho de farinha de rosca para dar a liga, também vale. Agora, eu vou colocar a mão e misturar bem esses ingredientes. Vou lavar a mão, mais uma vez. Vamos lá. Agora é bolear, fazer então as bolinhas, mais ou menos desse tamanho. Importante é fazer elas do mesmo tamanho para que elas tenham o mesmo tempo de cozimento. É um truque de cozinha bem importante. Agora que eu estou com as almôndegas prontas, a gente vai então dourar elas e selar na frigideira. Frigideira bem quente, já está aquecendo aqui, azeite de oliva. E agora então, esse barulhinho é sensacional, né? Agora é dourar elas de todos os lados, deixá-las bem douradinhas. Chegando nesse ponto que elas são douradinhas, tá? O que a gente vai fazer? Vamos acrescentar um pouco de manteiga. Eu vou colocar um pouquinho de água para deglaçar o fundo da frigideira. Com uma colher, eu vou trazer esse sabor de volta para a almôndega. A gente vai dando um banhinho nelas aqui, ó. Olha que maravilha. Isso ajuda a que ela cozinhe por dentro. Outra coisa que você pode fazer é selar elas e depois levar ao forno. Comer elas sem o molho, tá? É uma opção bem interessante. Uma boa salada, um prato bem bacana, né? Super saudável. Já ensinei como é que se faz um bom molho italiano aqui no Truques de Cozinha. Tenho aqui um molho pronto. O que a gente vai fazer? Vamos então acrescentar um bom molho de tomate aqui. Folhas de manjericão fresco. As folhas de manjericão combinam perfeitamente e vão aromatizar esse molho e também as almôndegas. E manjericão combina perfeitamente com tomate. Reduzir a chama e deixar cozinhar por mais ou menos uns 15 minutinhos. Se o molho ficar muito espesso, você acrescenta um pouquinho mais de água para ele não secar e não queimar. Para finalizar esse sanduíche, eu vou usar um pesto. Então, vamos para os ingredientes para fazer um pesto. Eu vou precisar de alho, tenho aqui um dentinho, folhas de manjericão fresco, um bom parmesão ralado, um excelente azeite de oliva. Vou fazer no pilão, mas você pode botar esses ingredientes no liquidificador e fazer no liquidificador ou com um mixer. Mas ter um pilão em casa para a gente cozinhar e fazer as receitas é um belo utensílio, sem dúvida nenhuma. Vou colocar então o alho, o sal, que é o abrasivo, utilizar o pilão aqui, fazer uma pasta desse alho. Agora as folhas de manjericão. Agora então vou acrescentar o azeite de oliva e vou mexer bem aqui. Para finalizar, então, um bom parmesão ralado.
E tá pronto aqui então nosso molho pesto, super fácil de fazer. E é uma delícia e você pode utilizar em diversas receitas, massas, carnes, saladas. Vale a pena fazer um pesto e ter guardado na geladeira. Ou fazer na hora, que é sempre melhor, né? Voltamos para nossas almôndegas, olha que maravilha, reduziu bastante o molho, era isso que eu queria. Se você quiser fazer uma massa, é simplesmente cozinhar a massa e largar aqui dentro, tá feita a refeição, tá? Então agora eu vou montar o sanduíche italiano. Tenho aqui uma baguete com gergelim, que a gente vai então abrir ela dessa maneira. Vou virar para vocês poderem acompanhar a montagem então. Vou começar usando um pouquinho do pesto, um pouquinho só para a gente ter a essência do pesto no pão. Agora eu vou acrescentar então as almôndegas. Essa riqueza desse molho de tomate, o aroma tá maravilhoso. Tenho aqui mussarela, que eu vou então rasgar ela e colocar aqui ao meio. Vou finalizar com maçarico, mas você pode levar ao forno tranquilamente. Olha só, vou derreter o queijo aqui e a gente vai derretendo o queijo. Aproveito e vou queimando um pouquinho o pão lá atrás, ó, dá um sabor defumado aqui. Último detalhe, então, eu vou finalizar com essa maravilha desse pesto. Tá aqui uma bela homenagem à Itália, um belo sanduíche italiano com almôndegas ou, né, meatball sandwich. Então, pessoal, fizemos o sanduíche italiano e as almôndegas é uma bela opção e uma opção super em conta que você trabalha com carne moída para fazer diversas receitas com elas. Desde ela grelhada, com molho, então divirta-se fazendo as almôndegas. Agora a gente vai fazer um sanduíche americano. O que eu vou precisar? Frango, cenoura, pepino, repolho, shoyu, páprica e, é claro, o pão. Vamos para os Estados Unidos, então, uma receita bem bacana. Vou utilizar peito de frango. Cortei ele aqui de uma maneira mais rústica, certo? Em tirinhas mais largas. Vou temperar com sal, pimenta do reino. Vou acrescentar aqui azeite de oliva, páprica. E agora a gente vai então misturar esses ingredientes. Vou utilizar um pouquinho de açúcar mascavo. Perfeito. Temperado o frango. Frigideira bem quente, um pouquinho de azeite de oliva e vamos trabalhar com esse frango. Vou acrescentar aqui então um dente de alho, vai em camisa só para passar o sabor e vou colocar umas folhas de sálvia que vão muito bem com o frango, tá? Salteamos rapidinho aqui. E vamos deixar dourar bem esse frango. Enquanto o frango está grelhando aqui, fogo baixo, vou deixar ele trabalhando devagarinho. Vou fazer a guarnição do sanduíche, que eu vou precisar de um ralador aqui, pepino, cenoura e vou ralar também repolho. Perfeito. Sempre cuidando do frango, né, gente? Olha só, olha a coloração que fica, lindo demais. Um pouquinho de água, deglaçar o fundo. E esse molhinho especial que a gente forma aqui vai ajudar o frango a ter umidade e cozinhar por dentro também. Aqui vem um truque importante, como o pepino tem muita água, tá? A gente vai pegar com a mão aqui e vai espremer e tirar todo o excesso de água, olha só. É um truque importante, porque senão vai ficar muito úmido e não vai ficar legal na finalização do sanduíche. Tem aqui então salsa que eu vou cortar bem fininha. Salsa. Cebola verde. Cebola verde, pimenta do reino, azeite de oliva, um fiozinho, e aqui eu vou acrescentar shoyu, que vai temperar, fica uma delícia. Agora é misturar esses ingredientes.
Vou reservar. Vou finalizar o frango aqui, ó. Ó, o líquido já evaporou. Macio, umidade. Perfeito. Pedindo um pouquinho mais de sal. Só para finalizar. Importante que você vá fazendo as suas receitas e vá provando. E o sal você corrige sempre no final para não errar. Vou desligar a chama do frango. Cortei uma baguete aqui então. Vou fazer a montagem. Vou precisar de maionese. Já ensinei a fazer aqui no Truques uma boa maionese quando a gente fez o programa dos hambúrgueres. Se você não assistiu, é bem fácil. Entre lá no nosso canal do YouTube. Estão todos os vídeos completos com todas as receitas para você assistir de novo. Então, vou pegar a maionese aqui e vou espalhar no pão, na parte de baixo. Agora eu vou colocar o frango, vou ajeitando para ficar bacana, ele aparecer na montagem. Então deixa alguns saindo para fora assim do pão. Estou utilizando frango aqui, mas também vale carne suína, fica bem interessante. A nossa salada aqui por cima. Ingredientes frescos fazem toda a diferença aqui. Então eu tenho a cebola, o pepino e o repolho. A salsa que vai dar um frescor bem interessante. Agora a gente vai fechar. Perfeito. Palitinho no meio. E tá aqui então um belo sanduíche de frango com salada fresca de repolho, cenoura e pepino. Uma delícia. Agora a gente vai para Cuba. Então nós vamos fazer um sanduíche que é clássico em Cuba e se faz com pernil. Primeiro temperam ele bem, deixam marinando de um dia para o outro, assam calmamente, depois eles cortam lâminas desse pernil. Certo? Mas para facilitar a vida da gente, eu tenho aqui um presunto especial, tá? Que é o Royale, que a gente vai então trabalhar com ele. Tem bastante gordura, é extremamente delicioso e vai muito bem aqui. Então, vamos selar o presunto. Vou dourando aqui, já viro do outro lado. Às vezes tem gente que diz, não é assim que se faz e tal. A gente está fazendo a nossa receita, estou fazendo a minha versão. E vale fazer a sua versão. E você pode colocar seu nome lá. Então, a gente está fazendo uma lembrança ao sanduíche cubano, né? E pensando da maneira mais prática para você de casa conseguir executar a receita. Um ingrediente que você encontre. E essa é a nossa ideia aqui no Truques de Cozinha. Como eu gosto dele bem recheado, eu vou então já reservar aqui na minha área de trabalho. E vou botar mais fatias para grelhar. Para fazer esse cubano, o que eu vou precisar? De uma baguete que eu cortei ao meio aqui, tá? Então, retiro a primeira metade e a outra metade eu cortei ao meio, certo? Agora a gente vai fazer a montagem dele. Abri bem o pão aqui, ó, e vou acrescentar, então, o presunto aqui. Presunto Royale tem um sabor mais intenso, é bem interessante, tá? Tem essa questão da gordura que deixa bem saboroso. Feito isso, vou acrescentar então queijo. Perfeito. Pepino. E no pão, na parte superior do pão, eu vou passar uma boa mostarda. Aí vem um truque de cozinha, ele precisa ser prensado. Então tem aqui uma prensa, um grill, mas você pode fazer na frigideira, também dourar de um lado e dourar de outro, sem problema nenhum. Dá para fazer dessa maneira. Mas é bom sempre prensar, ok?
Então, vou colocar ele aqui na grelha. E vem um truque bem importante que faz parte dessa receita, que é pincelar manteiga no pão. Aí você vai observando para saber quando o queijo está derretido aqui, ó, é o ponto certo de tirar. Vou trazer aqui para minha área de trabalho. Palitinhos. Então vou cortar aqui. Olha o queijo derretendo. Uma receita cubana, uma delícia, super fácil de fazer. Vale a pena. E o truque é esse, tem que prensar e passar a manteiga no pão. Muito bem, pessoal, vamos para o último sanduíche, que é o Philadelphia Cheese Steak. Steak, carne, cheese, queijo, então carne e queijos, tá? E na Filadélfia existem duas lanchonetes que são uma de frente para a outra e concorrem. Cada uma faz de um jeito, mas a receita é bem parecida. Então o que consiste nisso? Um bom pão, carne contra filé, né? E queijos, molho de queijos. E a outra faz com o queijo derretido na chapa. Uma faz o molho de queijo, que é o que eu vou fazer, e outra faz com o queijo derretido na chapa. Então eu tenho aqui a base de molho branco que a gente já ensinou aqui no Truque de Cozinha também, certo? Um bechamel. E eu tenho aqui também cheddar, tá? E a gente vai fazer essa mistura desses dois, dessa base de molho branco com o queijo cheddar. Acrescentar o cheddar aqui. Pode ser o cheddar também em fatias que você corta e vai fundindo, como a gente já ensinou aqui no programa das massas. A gente ensinou para vocês como se faz para fundir e fazer um molho de queijos. É a mesma coisa. Então aqui a diferença é que eu vou utilizar o cheddar, que vai dar essa coloração típica, né, do Philadelphia Cheese Steak. Olha só, já vai mudando de cor. Se você não quiser fazer um molho branco em casa, como a gente ensinou no programa, você pode utilizar um molho branco pronto e misturar, então, o cheddar que vem em potinhos, tá? Como um potinho de requeijão. Era isso que eu queria, então eu tenho aqui um belo molho de queijo. Se você fizer um macarrão, larga aqui dentro, você tem um mac and cheese, né? Então, receita clássica americana. Desliguei a chama, vou reservar. Esse lanche ele é servido muito rápido, é feito muito rápido, porque eles têm pilhas de carne já grelhadas, eles vão jogando para a chapa e vão montando os sanduíches, o pão já está quente e o molho de queijos também já está pronto. Qual é a opção que você tem? Com ou sem cebola dourada na chapa. Então eu vou dourar a cebola aqui, vou colocar sal, um pouco de azeite, pimenta do reino e rapidamente eu vou saltear essa cebola. Cortei rústica mesmo. É uma suada bem rápida, tá, na cebola. Já vou reservar. Frigideira volta para o fogo e eu tenho aqui contrafilé que eu cortei bem fininho, tá? Em bifinhos bem finos. Vou deixar a frigideira aquecer bem, tá? Enquanto isso, eu vou temperar com sal. Vou virar do outro lado. Estou utilizando o contrafilé, mas você pode utilizar outra carne. Importante que ele é selado rapidamente para manter a umidade e se você gosta de carne bem passada, então é ficar um tempo a mais. Lembrando que o contrafilé ele tem que ser servido ao ponto, porque senão ele fica muito duro e seco, tá? Então vou passar um pouco de azeite na carne. Perfeito. Pimenta do reino. Vou lavar a mão. Então, gente, assim, ó, com a frigideira bem quente, tá? Vou colocar a carne aos poucos. Se eu colocar tudo de uma vez, tá? Vai surgir umidade e a carne não vai grelhar. Então eu vou fazer em duas etapas a carne. Sela de um lado, surgiu umidade, vira e sela do outro lado. Olha só a umidade surgindo na parte de cima, chegou a hora de virar. Mais um minutinho, já vou reservar. Eu quero ele ao ponto. Tem toda essa crosta de sabor aqui, olha só, tá? Deixa ela aquecer de novo e com água fria eu vou deglaçar esse fundo. E eu vou esfregando aqui para retirar todo esse sabor, olha só. Aqui
é um líquido precioso. Colocar por cima do filé. Agora então que eu grelhei a segunda parte, eu volto com a primeira para aquecer. Que maravilha! Olha só, carne grelhada, molho de queijo, olha a consistência, show de bola. Quando você chega na lanchonete, você paga o lanche, o que eles vão fazer? Vão pegar e vão encher o pão de carne. Mas é assim, se vocês forem lá, vocês vão ver que é assim, bastante carne. O molho eu transferi para uma bisnaga para fazer a finalização. Lá eles pegam uma concha de queijo e derramam o molho direto por cima da carne, tá? Mas aqui a gente vai finalizar e deixar bem bonitinho, ó. Olha só. Que espetáculo! É uma delícia, sem dúvida nenhuma. E aí, gente, a finalização é essa, né? Você escolhe com ou sem cebola. E aí então a gente coloca a cebola aqui para finalizar. Pode ser a branca, mas aqui no caso eu estou usando a roxa até para dar um contraste e ela tem menos intensidade de sabor, fica bem interessante, tá? Tá aqui então uma das minhas receitas prediletas e eu já fiz isso muitas vezes em vários eventos. Vale a pena você fazer. Uma dica que você está fazendo churrasco na grelha, também vale cortar a carne do churrasco e montar dessa maneira. Então esse é o Philadelphia Cheese Steak. Chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha e eu venho com um presente para vocês, olha só. Tem uma campanha especial do assador de espetinhos da Archi lá no site da Archi. Você vai fazer espetinhos de tudo que é tipo de ticho, de carne, de frango, de legumes e é super prático, funciona a gás, né? O preço é ótimo, é uma maneira moderna, prática para você fazer os espetinhos e fazer um pequeno negócio e vender os seus espetinhos. Ou então para você se divertir com seus filhos, com seus familiares, agora vem o verão, vem praia, piscina, nada melhor que você fazer os espetinhos na hora. É uma delícia. Então tem um preço especial e também parcelado em várias vezes. Vale a dica. Eu fico por aqui e até o próximo Truques de Cozinha aqui na Band.